Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, mais um final de semana, né? Estamos juntos aqui. E primeiro dia do mês de agosto vai ser também um mês de bênção. Vai ser um mês onde a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o favor dele também continuará sobre as nossas vidas, né? Então vamos esperar aí algumas pessoas entrarem, mas eu vou dando meu bom dia a todos, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida de uma forma assim muito poderosa. Então deixa eu dar meu bom dia para a Cristina Bianco, para o irmão Nelson Abílio. Deus abençoe, abençoe a esposa, abençoe as filhas, Deus abençoe de uma forma muito poderosa. Durante esses 4 sábados eu quero falar sobre motivações, né? Por que fazemos o que fazemos? O que tem por trás? Qual é a verdadeira motivação para nós tomarmos decisões, seguirmos rumos que nós escolhemos, termos atitudes e comportamentos, tá bom? E vai ser um tempo muito bom. E eu espero que você esteja, ok, aí comigo, firme. E eu creio que Deus vai falar conosco assim de uma maneira muito especial, porque a motivação ela mexe muito com o ser de cada um de nós, tá bom? Bom dia, irmão Abílio. Nelson, Deus abençoe, viu? A paz do Senhor. Deus abençoe. Um beijo aí para a família. Então, nós vamos trabalhar a Epístola de Paulo aos Colossenses. E no capítulo 3, eu vou trabalhar mais o capítulo 3, onde Paulo ele vai falar justamente sobre as nossas motivações, como nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está nos influenciando, nos levando com que nós tomemos certos posicionamentos, tenhamos certos comportamentos. E você sabe que todos nós somos influenciados por alguma coisa, né? Ninguém é original, todos nós somos influenciados. Algumas dessas influências, elas são boas, até legítimas, outras não são. Então nós precisamos avaliar, principalmente nós que somos adultos e amadurecidos e que há uma necessidade muito grande, né? De nós tomarmos decisões em relação à família, filhos e tudo mais, né? Então, as motivações, que é o que nos move a tomar decisões e termos certos comportamentos, certas atitudes, elas devem ser muito bem avaliadas, viu? Então, enquanto algumas pessoas estão entrando, né, nós vamos esperar um pouquinho. Washington Gislaine entrou, Deus abençoe, viu? Deus abençoe de uma forma muito poderosa. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses e deixasse sua Bíblia aberta aí, tá? Eu vou ler só um versículo, mas eu gostaria muito que você abrisse e deixasse aí, porque vai ser o nosso texto base agora de manhã, tá bom? Vai chamando algumas pessoas, vai também compartilhando, tá bom? Vai ser muito importante você estar compartilhando com outros, porque é muito bom a gente aprender, ouvir, ok? É muito bom, né? Então vamos lá. Eu quero já começar. Não esqueça de você estar compartilhando esse momento, porque algumas pessoas elas têm um público muito reduzido de pessoas com quem elas possam contar para dar aconselhamento, instrução.
E sempre que a gente tenha uma instrução, um conhecimento que chega a nós através de alguém que a gente julga que merece ser ouvido, é bom a gente compartilhar para ajudar outras pessoas, ok? Então, a paz, Silvia, um beijão, Silvia, o Rafael, Kelly, Deus abençoe. Então vamos lá. Durante esses sábados do mês de agosto, eu quero falar sobre as motivações, ok? Por que fazemos o que fazemos? Você sabe? Por que você faz o que você faz? Porque você tem esse comportamento? O que pesa na hora das suas escolhas, das suas decisões? Por trás de tudo isso, você tem as motivações, tá bom? E nesse momento, então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu vou ler um versículo, mas eu quero que você, junto comigo, possa refletir sobre as motivações e como nós precisamos considerar muito bem as nossas motivações, porque elas são fontes das nossas escolhas. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, um rumo na sua vida, toda vez que você precisar ter um novo direcionamento, as motivações que você tem, elas vão ter um peso muito grande. E que elas sejam corretas, que elas sejam abençoadas para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos pensar e refletir hoje de manhã é que a motivação, ela tem sido uma das palavras mais faladas em nossos dias, né? Você precisa se motivar, você precisa estar motivado, a sua carreira precisa estar motivada, a sua vida profissional, familiar, seu ministério, né? Todas as pessoas, de alguma forma, elas precisam, desejam e buscam se sentir motivadas, porque a motivação, ela gera uma força para a ação. A motivação, ela vai impulsionar uma força interna para empurrar você para frente, para incentivar você às conquistas, às metas, aos sonhos, tudo aquilo que você precisa. Então, motivação, ela é um impulso que leva as pessoas a agir e alcançar seus objetivos. Agora, preste bem atenção. A motivação, ela pode envolver pelo menos 3 fenômenos, ok? Vou chamar de 3 fontes. A motivação, ela pode vir de uma origem emocional, biológica ou social, tá? O que é estar motivado por um fenômeno emocional? É quando você está sendo motivado por sentimentos ou desmotivado por sentimentos. É quando a pessoa toma rumos, decisões, ela vai fazer escolhas baseadas no estado emocional em que ela se encontra. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque as emoções, elas são flutuantes. As emoções, elas não são estáveis, elas estão sujeitas até aos fenômenos patológicos do nosso corpo. Então, se um dia você acorda não muito bem, porque está com uma gripe, um resfriado, um mal-estar, é um dia péssimo para que você tome decisões, para que você decida algum rumo em relação à sua vida. As decisões, as motivações, elas podem vir por um efeito biológico, por exemplo, ou patológico. Elas podem vir, estarem te empurrando por um fenômeno social, não é? Há pessoas que estão nas redes sociais não para cumprir, não para colaborarem com a sociedade, com o seu grupo,
mas para serem aceitas, para estarem na onda, para estarem mostrando algo das suas vidas. Por isso, há pessoas que não conseguem se desligar das redes sociais. Há pessoas que são motivadas pelos relacionamentos sociais também, os inter-relacionamentos que ela tem com amigos, conhecidos, parentes. E na hora das suas escolhas e decisões, vai pesar a opinião dos outros, vai pesar a opinião do grupo. Nós precisamos pensar nisso. Tem um psicólogo americano, Mark Cleland, ele diz assim, ele defende 3 tipos de motivações. E eu gostei muito disso quando eu estava pesquisando, e ele diz assim, ele defende que as nossas motivações, elas são inconscientes, na maioria das vezes. Por isso que eu fiz a pergunta na enquete, lá no story do Facebook. Se você, por que você faz o que faz, você sabe? Na maioria das vezes não, porque as decisões e os nossos comportamentos serão sempre resultados, mas de resultados de influências que estão sendo colocadas, armazenadas dentro de nós. Então, pouco nós avaliamos a verdadeira motivação para o nosso fazer, o nosso ser e o nosso realizar. Então, ele diz assim, se formos investigar os verdadeiros motivos que fazem com que tomemos decisões, nem sempre vamos saber por que fazemos as coisas que fazemos. Então, ele tem uma teoria que ele definiu 3 tipos de motivação. A motivação como a necessidade de realizar, a motivação pela necessidade de poder e a motivação pela necessidade de se afiliar. O que é uma motivação que ela está nos impulsionando pela necessidade de realização, ou de se realizar. É quando o desejo do fazer, ele está vindo para trazer aprimoramento, para buscar um melhor desenvolvimento em uma atividade, para prestar um bom serviço. E isso é uma motivação que está sendo impulsionada pela necessidade de realização. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ela trabalha numa empresa, um funcionário trabalha numa empresa. E ele começa a fazer cursos, ele começa a se aprimorar. E ele, mesmo cansado, mesmo vindo de uma semana atrelada a muitos compromissos, muitas responsabilidades, a pessoa ainda encontra tempo para poder aprimorar sua área profissional, adquirir novos conhecimentos, receber novas influências. O que está motivando essa pessoa, esse profissional? O que está motivando é o seu desejo de realização. Então, porque ele tem metas nessa realização, ele tem objetivos, aquilo começa a criar motivação ao ponto da pessoa conseguir superar até mesmo o cansaço, a fadiga de uma semana, um dia estressante. Deixa eu parar para dar um beijinho aí, né? A Daniele, Deus abençoe. Rosângela Coutinho, Lucas, Deus abençoe. Rivânia, Deus abençoe. Rivânia Lucena, Deus abençoe. Você já tentou motivar uma pessoa na vida profissional quando a pessoa em si mesma ela não está preocupada com a sua realização? Porque pensa bem, se a própria pessoa não tem preocupação com a sua realização profissional, as motivações de fora
são muito poucas. Eu vou te dar um exemplo. A quantidade de cursos online que foi disponibilizados pelas universidades, pelas instituições educacionais particulares ou privadas, para que nesse período de quarentena as pessoas pudessem se ocupar, pudessem se aprimorar. Foram mais de 100 dias, tem sido mais de 100 dias de isolamento social. Poucas pessoas, nesse universo de pessoas que poderiam acessar esses cursos, têm acessado. E as que têm, estão fazendo por obrigação, ou da empresa, ou da escola, ou da instituição às quais elas pertencem. Então você percebe que se a motivação de realização, ela vem com a necessidade que a pessoa tem de se realizar para alcançar as metas, objetivos, as conquistas que ela tem para a sua vida. A segunda motivação é a motivação de poder, e esse poder aí, ele tem a ver com influência. Então, o desejo de obter influência e exercer influência nos relacionamentos. Então, a pessoa é motivada àquilo ali. Quando isso é algo altruísta, nossa, eu quero exercer uma influência boa, eu quero exercer uma influência para fazer com que o outro cresça, vou compartilhar esse conhecimento para que o outro melhore. Isso é maravilhoso, porque mesmo diante das limitações, mesmo diante de dias difíceis, a pessoa consegue alcançar seus objetivos, porque o que a motiva é muito maior do que a necessidade, do que o problema, do que as limitações pessoais que aquela pessoa tem. Uma outra motivação, e aí ela é boa, mas também ela é perigosa, é a motivação pela filiação, que podemos chamar o desejo de ser aceito pelo grupo, não é? Se a pessoa ela tem uma necessidade de ser aceita, o desejo de pertencer, e isso for algo muito, muito grande na vida dela, ao ponto dela ela necessitar da aprovação dos outros para tomar decisões, eu não estou falando pedir um conselho, não estou falando pedir uma orientação, não é isso, estou falando da pessoa ser totalmente motivada pelo desejo de ser aceito. Então todas as suas decisões, os seus comportamentos serão norteados por isso, entende? Então esse tipo de motivação pode gerar em você ser uma pessoa que muda de opinião todo o tempo, que o seu comportamento é instável. Por quê? Porque há uma preocupação maior em agradar aos outros do que ser você mesmo. Então, partindo desse entendimento sobre motivações, Elisandra, Deus abençoe, viu? Estamos orando pelo Paulo, Deus vai restabelecer a saúde dele. Então, pensando nisso, olha só o peso das motivações. Pensando nisso, nós precisamos entender que todas as motivações, todas as fontes de motivações, elas vão pesar nas escolhas que nós fazemos, nos comportamentos que nós temos. E aí a gente precisa de um filtro para deixar passar o que é bom e aquilo que não é precisa ser tirado. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Eu vou ler somente esse versículo que diz assim. E esse é o filtro, viu? Para você. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Eu vou ler numa outra versão. Tudo que vocês fizerem,
Faça de coração como para o Senhor e não para os homens. O apóstolo Paulo, ele está nos dando um segredo, um filtro para que possamos avaliar quais são as motivações por trás das nossas decisões, dos nossos comportamentos e das nossas escolhas. Daí você pode pensar assim: ah, pastora, então, eu vou entregar tudo para o Senhor e o Senhor escolhe, Ele faz, eu só obedeço. Não, não é assim que funciona. Deus te capacitou, ok? Com um sentido de razão para que você possa avaliar as coisas e tomar suas decisões. Então, você precisa entender que a motivação é como um combustível. E é um combustível necessário para a vida de todas as pessoas. Todos nós precisamos ser motivados. Sem a motivação, a gente fica sem condições de corresponder com os desafios que nós temos diante de nós. Então, se você quer conquistar alguma coisa, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, e já vou dizendo que o final de todas as nossas escolhas é sermos felizes. Ninguém faz escolha para se dar mal, ninguém toma decisão para perder tempo, ninguém muda o rumo da sua vida para dar com os burros na água. Isso não existe. Todas as nossas motivações, elas têm como objetivo a nossa felicidade. Até Deus está preocupado com isso. No Salmo 37, o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha como é que Deus está preocupado com que você seja feliz, que em tudo aquilo que cerca a sua vida, família, vida profissional, ministerial, filhos, o futuro, tudo que cerca a sua vida, tudo esteja bem, esteja em paz. Essa é a vontade de Deus e ponto. Mas é nossa responsabilidade tomar decisões, fazer escolhas, dar rumo às nossas vidas, consertar algumas coisas, contribuir para a vida de outras pessoas. Então, a motivação, ela é um combustível que vai nos impulsionar, ela vai nos empurrar para frente. Sem a motivação, nós somos quase que incapazes de ter realizações. Então, quer ver um exemplo? Uma pessoa que está passando por um quadro de depressão, a primeira coisa que ela perde é a motivação. Então, ela não tem vontade de levantar da cama, de se alimentar, tomar um banho, pentear o cabelo, se arrumar. Por que isso? Porque falta um incentivo, uma motivação. Que muitas das vezes a motivação externa, que eu vou chamar essa motivação externa de motivação social, ela não é suficiente, aquilo não vai impulsionar a pessoa. Então, a motivação, ela é aquilo que vai gerar um combustível para nos empurrar às realizações. Agora, há um segredo, você precisa saber usar, distinguir, discernir, ter sabedoria para as motivações que você tem, para que você possa fazer as escolhas corretas, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, lemos o texto, o apóstolo Paulo nos dá esse filtro. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, ele está nos dando o filtro de fazer como para o Senhor. Então, você precisa pensar: essa decisão que eu vou tomar é para o Senhor? Vai agradar a Ele? Essa escolha que eu vou fazer seria a escolha que o Senhor faria para mim? Os resultados serão bons para a minha vida?
Quando a gente usa o fazer para o Senhor, que é o filtro que o apóstolo Paulo está nos dando, isso vai gerar em nós um despertamento para interesses nobres, decisões nobres, escolhas nobres, que vão estar em sintonia com o próprio caráter de Deus e com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia nos mostra que o resultado que o nosso comportamento, as nossas escolhas, elas são resultados das motivações que tem dentro de nós. Então, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo a palavra de Deus nos incentivando a pureza, a excelência, ao compromisso, que é fidelidade, lealdade, a perseverança, que é ter a capacidade de não desistir, o amor genuíno, a fraternidade, a dedicação, dinamismo. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo a palavra de Deus nos mostrando que os nossos interesses, a nossa motivação tem que passar por um filtro, e esse filtro é fazer como para o Senhor. E esse fazer tem que ser nobre, tem que ser altruísta, precisa vir filtrado por elementos que venham despertar interesses nobres. Então, o coração é a fonte, não é? Se a água for doce, se a fonte for doce, ela vai jorrar o que? Água doce. Se a fonte for amarga, é assim que o apóstolo Tiago diz, vai jorrar água amarga. Então, mesmo que eu, em algumas situações, a gente não tenha todo o conhecimento possível, todo o discernimento possível, toda a sabedoria desejável, para poder filtrar a fonte das nossas motivações, você pode usar esse filtro que o apóstolo Paulo nos dá. Fazer como para o Senhor. E isso precisa estar presente em todo momento das nossas vidas, ok? E aí nós precisamos pensar o seguinte: qual a importância? Porque é tão importante nós filtrarmos as nossas motivações perante as escolhas e decisões que temos diante de nós. A resposta é porque Deus vai garantir a eficácia dos resultados. Porque Deus, Ele vai abençoar alguma coisa, alguma decisão, alguma escolha que está indo contra a sua vontade, contra os seus princípios? Não. Então, se as motivações elas passam pelo filtro de fazer como para o Senhor, comece a trocar a pessoa que está recebendo a sua ajuda, comece a trocar aquela conversa que você vai ter, coloque Jesus ali naquele lugar e faça igualzinho como se você fosse fazer para ele. Você acha que essa motivação ela está correta? Ela passa pelo amor, pela pureza, pela lealdade, pela dinâmica do espírito, ela passa pela mansidão, ela passa pela perseverança, porque é o Senhor que está ali para receber. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo que você fizer, lembre-se que o Senhor está ali para receber. Então, como você vai fazer? Tá vendo como a motivação é algo importante? E aí nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas estão vivendo em plena liberdade, né? Você pode, desde que você não ofenda ninguém, desde que você não repudia ninguém, você pode ter as atitudes e decisões que você quer, isso compete a você. Mas pense no seguinte, é isso que eu quero que você preste bastante atenção. Você precisa avaliar
as fontes das suas motivações. Pastora, será que algumas motivações que vêm no meu coração, porque eu sou uma pessoa de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Deus tem um propósito, um chamado, Deus tem me abençoado. E será, pastora, que há momentos em que as minhas motivações, o que está me levando a ter determinadas atitudes, o que está me levando, me impulsionando a tomar certas decisões, a mudar o rumo, não é, da trajetória da minha vida, será que algumas dessas minhas motivações podem estar erradas? Sim. Por quê? Porque nós somos falhos, somos humanos, somos limitados. Nós mal conhecemos a nós mesmos. Você lembra daquele episódio quando Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, que o profeta Samuel iria escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei de Israel no lugar de Saul? O que Samuel fez? Samuel era um homem que falava com Deus. Ele foi o primeiro profeta de Israel levantado por Deus, criado no templo. Deus conversava com ele audivelmente pela madrugada. Era um homem santo, fiel a Deus, mas ele se equivocou. Quando ele chegou na casa de Jessé, o que ele fez? Ele viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, o qual a Bíblia registra, descreve ele como um homem forte, bonito, de belo formato. E Samuel se equivocou. Samuel quis logo ungir Eliabe como rei de Israel e Deus não permitiu. Olha aqui, passaram-se vários filhos de Jessé. E em todos eles, Samuel acreditava que cada um deles era o rei de Israel. Sabe o que Deus teve que falar para ele? Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o interior. O homem vê o exterior e eu vejo o interior. E aí Samuel percebeu que ele estava fazendo as escolhas motivado por princípios errados. Ele estava olhando a aparência. Não, eu acho que esse daqui, até porque o rei que havia sido destituído, que era Saul, ele era um dos homens mais altos da nação, ele sobressaía aos demais, ele tinha uma boa aparência, uma eloquência, eu acredito, maravilhosa. Mas não deu certo, porque foi o rei que o povo escolheu. Então, eu entendo que Samuel talvez, nossa, então eu tenho que escolher pelo menos alguém à altura de Saul. Mas não era isso. Aí o que Deus fez? Deus rejeitou todos aqueles filhos de Jessé. E aí Samuel vira para Jessé e pergunta: você não tem outro filho? E é quando Jessé diz: não, eu tenho um menino lá, tenho o caçula lá, ele está lá cuidando dos meus rebanhos, das minhas ovelhas, e manda chamar. E ali Deus confirma que é Davi o rei de Israel. Sem a aparência, sem o status que Samuel estava buscando. Você está vendo? Samuel se equivocou. Nós podemos nos equivocar e tomarmos decisões, fazermos escolhas, dirigirmos as nossas vidas, sendo influenciados, motivados, impulsionados por motivações erradas. Nem sempre é pecado, nem tudo é pecado, mas pode gerar um desconforto, um desajuste em relação à vontade de Deus. Aí você não vai ter a bênção de Deus, você vai perder tempo até reestruturar tudo de novo, retomar o caminho, é toda uma vida. Você consegue entender? Então eu gostaria de passar para você 3 lições importantes sobre as origens das nossas motivações.
3 coisas que você precisa compreender para poder avaliar, além de usar o filtro, né, de Colossenses 3:23, 3 motivações que vão ajudar você a observar as origens das suas motivações. 3 fontes para você observar as origens das suas motivações. A primeira: rejeite toda motivação que for incorreta. Tem motivação incorreta? Tem. Eu citei o exemplo de Samuel. Quando é que uma motivação é incorreta? Uma motivação é incorreta quando ela vai diluir o nosso senso de ética, de moralidade, de fidelidade, de compromisso com Deus, porque aqui nós estamos falando da palavra de Deus, né? Eu tomei alguns elementos da psicologia aí, mas agora o nosso fundamento é a palavra de Deus. Se a motivação que eu estou tendo para tomar tal decisão, para mudar o rumo, a trajetória da minha vida, ela está vindo de uma motivação incorreta, provavelmente isso está diluindo o teu senso, viu? Teu senso de ética, de moralidade, de fidelidade, de compreensão da vontade de Deus, e vai te levar a sair dos planos de Deus. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Todos os desejos de sonhos e conquistas que as pessoas têm, todos eles são bons, não são? Lógico, gente, ninguém vai sonhar ter uma vida desgraçada. Ninguém passa o tempo todo estudando, enfrentando desafios, lutas, inimigos, para ter uma vida de destruição, uma vida de fracasso. Ninguém, sã consciência. Todos nós queremos o melhor. Então, vamos partir do princípio que todo sonho, toda conquista que nós temos é boa. Muito bem. Agora, a questão que nós precisamos parar são os meios para alcançar esses sonhos. Os meios para alcançar essas realizações. Os meios que eu vou usar, as estratégias para alcançar essas conquistas, para realizar essas conquistas. Se os meios, se as estratégias, elas vão ferir a sua ética, a sua moral, sua fidelidade a Deus, o seu compromisso cristão com Deus, com a sua família, com o seu próximo, é uma motivação errada. Mesmo que aquele sonho seja bom. Ah, pastora, eu quero um exemplo. Quer um exemplo? Muito bem. Você quer ter prosperidade financeira? Eu quero. Você quer? Todos nós queremos. É uma coisa que você precisa desejar, tá bom? Muito bem. Agora, se você for motivado a essa prosperidade financeira através da facilidade do suborno, da corrupção, do roubo, essa motivação está certa ou está errada? Está errada. É uma motivação incorreta. Passar os outros para trás. Não é? Está errado. Agora, o sonho é bom. A conquista é boa. Essa realização é ótima. Que bom você ter condição financeira, de ter um carro bom, uma casa boa, uma empresa, ou trabalhar num lugar muito bom, ou investir na vida da sua família e colaborar com a sua igreja, abençoar os irmãos em Cristo, a sua família. Que sonho maravilhoso, que conquista maravilhosa. Porém, se os meios, se a motivação para alcançar isso for ruim, aí você vai cair no que o apóstolo Paulo diz: aqueles que desejam ficar ricos caem em muitos laços de destruição e laços de morte. Então, não é o alcançar o problema, é o que está me motivando a alcançar e os meios que eu vou usar. Então, existem motivações que são incorretas, que Deus rejeita e que ali não está a bênção de Deus.
ok? Você está entendendo? Ali não está a bênção de Deus. Então você precisa avaliar de uma forma assim muito especial, à luz da palavra de Deus, qual é a fonte e a origem da sua motivação para que em tudo você tenha a bênção de Deus. Porque mesmo que uma motivação, eu dei até um exemplo assim, lógico que é pecado, suborno é pecado, roubo é pecado, né? Tudo isso é pecado, mas ainda que essa motivação aparentemente ela não seja um pecado e que o seu sonho seja bom, seja aceitável perante Deus, mas você precisa avaliar os efeitos disso na sua vida, tá bom? Muito bem. Outra lição importante para você observar a fonte ou a origem das suas motivações. Cuidado se a sua motivação não está baseada em sentimentos. Às vezes essas decisões que você quer tomar, esses rumos que você quer dar na sua vida, não estão sendo bem pensados. Por quê? Porque toda decisão, todo rumo que a gente dá, toda escolha, ela tem resultados. Porém, às vezes os resultados não são bons, assim, vai ter um efeito colateral, mas vai dar para a gente alcançar o objetivo, não é? Porém, se você ficar só nos sentimentos e não avaliar os resultados, você não vai dar conta dos resultados. E você tem que dar conta dos efeitos colaterais, porque as decisões, gente, por melhores que elas sejam, elas terão efeitos colaterais. Principalmente se você for uma pessoa racional, uma pessoa que altruísta, alguém que está pesando as suas decisões, elas vão ter efeitos colaterais. Algumas vezes não vão agradar a A, nem B, nem C. Os efeitos colaterais vão vir. Então, motivação baseada em sentimentos é perigoso. Sabe? Por quê? Porque é uma motivação fraca. É uma motivação que o tempo todo ela vai precisar de um estímulo baseado em sentimentos. E você precisa ver isso. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia, é o exemplo do salmista Asaf, né? Asaf, eu vou ler um texto de Salmos 73, versículo 2 e 3, e ele cultivou uma motivação onde ele estava, que ele queria sucesso, e essa motivação dele para ter sucesso foi baseado na inveja, num sentimento de inveja pelo que os ímpios ou os perversos estavam conquistando, não é? O que o motivava a servir a Deus era a inveja dos perversos, por parecer que eles tinham mais sucesso do que aqueles que serviam a Deus. Ele começou a questionar isso e ele queria também aquele sucesso, porque ele via o ímpio tendo sucesso, ele via o ímpio tendo progresso e ele não. Nossa, isso gerou um problema na vida de Asaf. Eu achei muito, por isso que eu gosto dos Salmos. Asaf registrou isso. Então, deixa eu beber uma água aqui. No Salmo 73, versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Que coisa, não? Estava errado em ele querer servir a Deus? Ser o melhor para Deus? É tornar popular o nome de Deus? Não. Porém, ele mesmo fala dos sentimentos dele. Porém, ele estava sendo motivado
ele estava sendo motivado por sentimentos de inveja. Ele olhava o ímpio, o arrogante, o pecador, e ele começava a pensar: puxa vida, né? Eles estão fazendo desse jeito, eu também quero ser grande assim, eu quero tornar o nome de Deus popular, mas a motivação era uma motivação de inveja. Agora, se você olhasse para Asaf, você ia dizer: nossa, como ele é dedicado, nossa, olha, ele toca instrumentos, como a palavra que ele escreve cativa as pessoas, ele fala coisas sobre Deus maravilhosas. Mas do momento em que ele começou a sentir inveja do ímpio, do pecador, e queria ser como eles, começou a desejar o que eles tinham, essa motivação foi errada, porque os seus sentimentos estavam errados. E ele chega a dizer: eu quase abandonei a Deus, eu quase saí dos caminhos do Senhor. Ele quase abandonou a Deus porque ele estava se apoiando numa motivação fraca, que era a motivação dos seus sentimentos, motivado por causa dos sentimentos. Agora, posso falar uma coisa para você? A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus a gente não engana, não. Aí depois a gente quer que Deus coloque a mão dele lá e que abençoe. Mas Deus sabe. Deus não divide a sua glória. Não adianta a gente fazer algo de: eu estou fazendo para Deus. Deus sabe. Deus sabe. Ele conhece. Conhece o nosso interior, Ele sabe. Por isso que Deus trata conosco. Por isso que muitas das vezes às vezes a gente ora por alguém pede oração para prosperidade na vida financeira, para o Senhor abençoar sua vida familiar, sua vida profissional, ministério. E às vezes a gente ora, intercede, Deus traz promessas, mas Deus parece que às vezes vai adiando, sabe, a bênção daquela pessoa. E nós não entendemos por quê. Muitas das vezes Deus precisa tratar comigo e com você, Ele precisa remover esses nossos sentimentos, trazer pureza ao nosso coração, Ele precisa santificar as nossas intenções do coração. E a primeira pessoa que precisa reconhecer isso somos nós. Deus não faz nada sem que nós saibamos o que Ele está fazendo. Então Deus vai pesar os nossos corações, Ele vai pesar as nossas intenções. E se nós não somos aprovados, Ele vai esperar para dar bênção. Ele vai esperar sim, por quê? Porque Ele vai tratar comigo e com você. Não foi essa oração que Davi fez no Salmo 51 e no Salmo 139? Sonda-me, Senhor. Não é? Sonda-me, ó Senhor. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Não foi isso que o Senhor falou? Não foi isso que Davi falou para o Senhor? Sonda-me, ó Deus, e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa foi a oração de Davi. Por que Davi fez essa oração? Porque ele sabia que não adiantava nada ele enganar a Deus, que não adiantava ele chegar para o Senhor com uma aparência de fidelidade e no fundo ele está com seu coração, as suas intenções serem totalmente desajustadas. Então eu vou ler o texto, tá? Para que fique bem claro para você. O Salmo 139, versículo 23 diz assim, 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que não adiantava enganar a Deus, que não adiantava mostrar uma aparência e no interior os caminhos dele, a vontade dele, os desejos dele serem totalmente contrários àquilo que Deus queria. Então ele já vai pedindo: Senhor, sonda-me, entendeu?
olha para dentro de mim, vasculha a cada canto do meu ser. Senhor, conhece o meu coração, o meu interior. Prova, Senhor. Observe, Senhor. Faça uma avaliação rigorosa dos meus pensamentos. E se houver algum caminho, alguma motivação errada, me corrige e me guia pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Viu? Eu e você precisamos dessa sondagem o tempo todo em nossas vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é sempre presente. Deus não é como os deuses que outras religiões seguem, que Ele está lá inerte, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem. Nosso Deus é um Deus vivo e Ele se relaciona conosco através do Espírito Santo. Ele nos guia à verdade, Ele nos orienta, Ele nos ajuda na oração. Deus é um Deus pessoal, irmãos. Ele está presente conosco o tempo todo. Por isso, o salmista diz, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Agora preste atenção, talvez você esteja se perguntando, pastora, beijo Suzana, Deus abençoe, talvez você esteja se perguntando, pastora, por que eu tenho feito tanto para o Senhor e não tenho visto resultado? O Salmo 139 responde, porque Deus não deve nada a ninguém, viu? De jeito nenhum. Nós recebemos galardões aqui na terra também, além dos galardões eternos. Mas se alguma coisa está em falta ainda em nossas vidas, talvez a gente precise fazer uma avaliação das verdadeiras motivações. E para terminar, a motivação baseada em atitudes. Sabe, você precisa compreender que você precisa ter atitudes de fé, não apenas sentimentos, não apenas ter atitudes que estão sendo, motivações que estão sendo influenciadas por coisas que desagradam a Deus, mas precisa ter uma motivação forte de atitude, uma motivação de fé. Porque todas as nossas decisões, elas têm efeitos colaterais. E se você está tomando decisões fora da vontade, está sendo motivado por coisas fora da vontade de Deus, influências que não agradam o Senhor. Se você está sendo motivado pela avaliação dos outros, para ser bem recebido em todos os lugares, para ser querido em todos os lugares, é complicado, porque você não vai ter a bênção de Deus. Você vai ficar sozinho. Mas o Salmo 27 diz assim, o salmista ele diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, está falando de sentimentos. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Quando ele usa essa expressão ainda que, ele está demonstrando uma motivação baseada não em circunstâncias, não em pessoas, não nos seus sentimentos, mas ele está fazendo uma declaração que esse ainda que está sendo sustentado por uma atitude de fé e confiança no Senhor. Não é porque você tem a motivação certa, a motivação de fé, que os efeitos colaterais não vão chegar. Vão sim. Vão. Mas o salmista diz, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que os inimigos se levantem, os exércitos se acampem, ainda que estourar uma guerra, o meu coração estará seguro, eu ainda assim terei confiança. Por quê, queridos?
porque toda a motivação dele está vindo do Senhor, e ele sabe que o Senhor estará ao lado dele. Você percebe como a motivação é algo importante para nós? Então eu gostaria que você fizesse essa reflexão. O que está motivando você a fazer o que você faz, a tomar as decisões que você toma, ter esse comportamento que você tem? Faça uma avaliação nos últimos 5 anos da sua vida. E depois, pastora, vá para o Salmo 139, lá nos dois versículos finais. Ore aquele texto, Salmo 139, os 2 últimos versículos. Faça a oração nesse texto, peça ao Senhor, como Davi pediu, para sondar o seu coração, para provar os seus pensamentos. E se o Senhor encontrar alguma motivação errada, o Senhor conserte, o Senhor limpe, o Senhor santifique, mas que o Senhor te coloque no caminho eterno. Tá bom? Que beleza, não? A palavra de Deus é muito maravilhosa. Por isso eu gosto de pregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. Sabe que hoje de manhã eu não ia fazer a live, sabe por quê? Eu estava muito cansada, muito cansada. E o Espírito Santo, às 6:30 da manhã, o Espírito Santo trouxe esse entendimento sobre a motivação ao meu coração. E sabe o que me motiva todo sábado estar aqui com você? Eu sei que são poucas pessoas assistindo, mas eu não estou olhando para a multidão, eu estou olhando para a influência que eu posso ter, usando a palavra de Deus na sua vida. E quanto você pode crescer com isso e multiplicar isso na vida de outras pessoas que você conhece. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a orarmos juntos, tá bom? Eu quero orar, eu quero te abençoar, para que o Senhor, Ele te visite de uma forma sobrenatural, nos seus momentos de segredo de oração com Deus. Você fale tudo, abra o seu coração e acredite. Todas as suas decisões, todas as suas escolhas, se vierem pelo filtro, se você filtrar no filtro de fazer como fosse para o Senhor, só bênção, só vitória, a mão de Deus sobre a tua vida te dando vitória em todas as coisas, amém? Eu quero orar com você então, tá bom? Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, este serviço espiritual, Senhor, prestado à tua igreja, a essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo, necessitando do teu favor e da tua graça. Senhor, algumas escolhas já foram feitas ao longo de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Alguns rumos já foram tomados. Mas que nesse momento o Senhor possa ajudar os teus filhos, que o teu Espírito Santo possa visitá-los de uma forma poderosa. Ajuda, Senhor, a quem precisa tomar decisões, quem necessita fazer escolhas, quem precisa dar novos rumos à sua vida, quem precisa mudar o rumo, seguir pelo caminho eterno, da tua graça, da o teu favor, a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo se derrame de forma poderosa. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, declaro teu favor, eu declaro caminhos abertos. Eu abençoo, eu profetizo novas escolhas, novos rumos, novas decisões baseados na vontade de Deus e na sabedoria do Espírito Santo. Senhor, abençoa o teu povo de uma forma sobrenatural hoje de manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, no próximo sábado estamos de volta com esse mesmo tema, motivações, e aí com outro subtema que nós vamos tratar dentro da Epístola de Paulo aos Colossenses, amém? E não esqueça que esse vídeo vai subir para o YouTube e você pode compartilhar tanto no Facebook como no YouTube depois para as pessoas que você ama, que você acha que precisam ouvir e também para você rever, assistir várias vezes para o seu crescimento pessoal, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um sábado abençoado.
um domingo abençoado, e que a sua semana seja uma semana motivada em fé, motivada pelas escolhas certas, pelas influências certas, para que a paz e a bênção e a prosperidade do Senhor se derrame sobre a sua vida. Um beijo, Deus te abençoe. Amém?